A gente está começando aqui outro D3B Cash. Hoje a gente trouxe o César, ele vai se apresentar, falar um pouco do que ele faz. Mas vai ser um bate-papo muito legal. Para você que é empreendedor, preste atenção que vai ser rico material hoje para vocês. Fala galera, tudo bem? Trouxemos hoje um especialista em finanças e gestão de negócio. Confesso que é uma área que eu morro de medo e na nossa sociedade é o Derek que toma conta de tudo. Eu sou de fato o comercial e o CS, mas eu fico encantado com quantos segredinhos, quantas coisas que tem que faz alguém ter sucesso ou não. Conta pra gente, primeiro se apresenta, né? E conta pra gente um pouquinho desse universo maluco que você vive. Olá pessoal, eu sou o César Souza, né? Atuo há 11 anos já com consultoria empresarial, então sou especialista em gestão de negócios e finanças empresariais, né? Então a gente atua com finanças, processo, estratégia empresarial já há um bom tempo e tem, nesse inteirinho aí já foram mais de 100 projetos de consultorias no mínimo para a gente tem bastante história legal para contar. Legal. Fora isso, a gente sempre gosta de trazer para o nosso nicho, você também hoje não trabalha só com isso, também é um especialista em franchise, também trabalha com expansão. Conta um pouquinho desse cenário que você vive também e depois a gente aprofunda em alguns outros assuntos, pode ser? Bom, a Rio Preto é um celeiro de franquias, né? Então, um polo, né, cara? Eu tava falando pro Marcos antes de entrar no ar aqui que eu tinha um pé atrás com franquias, né? Porque como a gente entende de finanças, eu via a modelagem financeira e via que papel aceita tudo, né? Exato. Então, assim, eu via que tem gente séria no setor, né? Claro. Como todo, né? E tem gente que, infelizmente, não é tão sério assim. Então, eu tinha um pé atrás, até eu conhecer o meu atual sócio, né, o Felipe, que mostrou para mim que dava para fazer um trabalho sério, respeitando os princípios básicos de finanças, né, e mesmo assim alçar grandes voos no mercado, né. Mas minha experiência, meu pé atrás é porque eu vi muita coisa ruim, né. E, bom, aí nessa junção minha com ele, a gente melhorou muito nossos materiais de finanças, né? Eu tô para te falar que eu não conheço, pelo menos, nenhuma formatadora de franquias que faz a viabilidade da franqueadora. Ela não, geralmente fazem o ponto de vista do franqueado, né? A modelagem financeira. Sim. Mas a parte da franqueadora não faz, né? Nós fazemos lá. E foi agregando bastante material e hoje a gente consegue ter uma seriedade que o meu receio é meus professores olhar uma modelagem que eu fiz e falar, não dá, né? Isso. Exato. Então, assim, esse meu pé atrás com franquias começou começou quando eu conheci o Felipe uns 5 anos atrás a diminuir, hoje não tenho mais, né? Hoje acho que dá para ser sério no mercado, dá para respeitar os princípios básicos e fazer um bom trabalho para todo mundo, né? Quando você fala viabilidade também para o franqueado, e também ele ganha dinheiro, porque o que a gente vê é tudo pro lado da franqueadora. A franqueadora fica rica, faz um prédião e o cara não ganha dinheiro. Isso. Quando você fala viabilidade, é realmente os dois lados ganhar dinheiro. A viabilidade para o franqueado, a COF lá, a lei, ela pede, né? Sim. Mas assim, a viabilidade para o franqueado, o papel aceita tudo, né? Exato. Eu costumo falar para o Felipe o seguinte, depois do lucro líquido que eles colocam lá, tem mais uma série de linhas que não aparecem em estudo nenhum, né? Que a gente faz a viabilidade econômica de qualquer empreendimento a partir do fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre? O pessoal vai assustar. Entrou, hein? Agora entrou. Agora ele se soltou, agora vai começar. O pessoal vai assustar, mas assim, depois que tem o lucro líquido, que é normal lá, receita, venda, impostos, tirou os custos, as despesas, sobrou o lucro líquido ali. Isso. Ali que a brincadeira começa, né? Porque depois do lucro líquido a gente tem que, em caso do serviço não afeta tanto, tá? Mas na questão de indústria e comércio afeta muito, né? Depois do lucro líquido a gente tem que, para que serve o lucro da empresa? O lucro serve para pagar sim os sócios, né? Remunerar os sócios que investiu, mas também serve para investir no crescimento da empresa. Exato. Então a gente tem que investir a partir do lucro. Tanto investir em bens duráveis, né? Uma nova sede, máquinas, equipamentos, veículos e tudo mais, e na parte mais importante, que é o capital de giro. Então, assim, uma empresa comercial, quanto mais ela vende dando prazo para
os clientes, né? Ela tem que investir muito em capital de giro. Exato. Esse capital de giro, quem que dá suporte é o lucro. Tem um indicador que chama autofinanciamento. Qual que é a capacidade da empresa se financiar, né? E isso aqui não está em estudo nenhum. Isso aqui, a gente falou 3 níveis já de gastos, né, de saídas que a empresa faz que não está na DRE. Sim. Então isso aqui está no depois do lucro, né, que a gente começa a fazer uma modelagem mais profunda, né? E fora isso tem que pagar os empréstimos. De repente você levantou a empresa levantou uma grana para fazer um investimento, né, não tinha capital próprio, então tem que ser pago com lucro. Isso aí não aparece em lugar nenhum, tá? Principalmente a necessidade de capital de giro, ela quebra a empresa. Não sei se vocês já ouviram falar do efeito tesoura. Não. O efeito tesoura porque é uma analogia que eles fazem numa tesoura. Então, assim, o gráfico de vendas cresce, certo? E o gráfico de capital de giro, a linha de capital de giro desce. Então, na hora que eles se cruzam, ele dá o efeito tesoura. Isso aqui leva a empresa à falência, Exato. mesmo ela tendo lucro. É verdade. Então, assim, eu conheço casos, né, inclusive de empresas próximas aqui, que quebrou desse jeito. Então, assim, ela tinha um volume de vendas legal, tinha uma lucratividade legal, só que ela não conseguia sustentar esse crescimento. Eles fizeram, na ocasião, um investimento muito grande para aumentar a empresa, a estrutura física, só que esqueceu de alocar recursos para comprar mercadoria para esse novo patamar de vendas, para alocar, para dar o prazo para o cliente, né? Porque a maioria paga no cartão a prazo. Sim. Então isso aí aí começa um ciclo, né? A empresa ela começa a antecipar cartão de crédito, depois ela entra no capital de giro, aí a lucratividade que era boa, os juros começam a comer. Exato. Aí você vai fazendo esse ciclo aí durante 1 ou 2 anos, já a empresa pode quebrar. Quebrou. Isso é tão legal, tão importante. A gente, quando começou, a gente fazia só freelance, ainda cada um tinha seus trabalhos e tudo mais. A gente sempre pagou uma consultoria financeira. O Derek sempre foi de ADM, tem facilidade com isso. Só que para mim era muito difícil. E várias vezes, né, foi apresentado, cara, você ganhou tanto, você tem tanto. Eu falei, cadê esse dinheiro? Ah, mas está alocado em tal lugar, tal. Eu falei, não, eu não ganhei. E para mim, por exemplo, que vem de uma área comercial, nada a ver de números de fato, eu assustei muito. E hoje já, sei lá, há 2 anos e pouco com essa consultoria de fato, hoje eu consigo, cara, demorou, para hoje eu conseguir de fato entender os números e tudo mais. E a gente sempre vê também muito assim, cara, invista, vai empreender, viva seu sonho, aquela coisa toda. Isso também é muito lindo tal, mas igual você falou, tem um buraco mais embaixo. Sim. Aqui. Se você não entender o mínimo de negócio, você tem que pagar quem entenda. Você tem que ter quem vai te dar suporte para isso. Recentemente a gente estava foi muito legal isso que você falou do lance da tesoura, né? A gente numa crescente muito grande e tal. Falou, cara, tá muito legal, mas agora estagnou e a gente quer continuar crescendo. O que a gente faz? Aí, pô, adoro o nosso consultor, mas ele chegou até aqui. A gente falou, para dar um salto mais alto, a gente vai procurar outras pessoas que atendem clientes muito maiores e tal. Aqui chegamos. Como é que a gente vai para o próximo nível? Aí a gente viu que tinha outro universo que nem a gente conhecia. Falei, caramba, cara, que loucura que é isso. É igual quando o pessoal acha que entende de marketing, né? Tipo, eu entendo. Até que você entende, né? Quando a gente começa a destrinchar, o bicho pega, sabe? Exato. Esse daí que ele falou é legal, porque o conhecimento que a gente tinha para, tipo, que eu tinha, que eu junto com o consultor, eu falei para ele, Douglas, eu não consigo pensar mais do que isso. O meu conhecimento parou aqui, eu preciso de um especialista. Eu preciso de advisors, né, de assessores comigo que consigam levar eu não quero mais olhar para isso dessa forma tão veemente igual eu sempre olhei. Não, eu quero um cara muito melhor que eu nessa área, que ele consegue ter uma visão, porque ele já, tudo bem, a empresa fatura 4, mas ele já tem uma empresa que fatura 50, 80, 100 milhões ano. Então ele sabe como chegar. Eu não sei. Eu não tive uma empresa que fatura 100 milhões ano. Ele consegue me levar, porque ele é especialista. Isso é legal. Tipo, eu tenho um cara que faz marketing de cliente. Não, mas eu não tenho especialista. Começar a distribuir tarefas, dependendo do ponto que você está, é muito importante. Sim, sim. E não uma coisa que a gente percebe, assim, não existe crescimento sem investir. Isso o pessoal que fala que cresce sem investimento... Não é real. Nos serviços...
é um pouco menos danoso do que na indústria, no comércio. Sim. Mas mesmo assim você tem que contratar mais mão de obra. Você tem que Sim. fazer escala. alguns investimentos para escalar. Não, Exato. o investimento, então assim, crescimento sem investimento não existe. Né? Exato. A gente sempre usou o nosso lucro para poder crescer. Tudo bem, o nosso serviço, falei, cara, mas eu quero cobrar mais caro. Só que para eu cobrar mais caro, eu vou ter uma despesa. E de onde eu vou tirar esse dinheiro? Do meu lucro. Então esse lucro eu vou ter que investir para poder cobrar mais caro, ir para um outro lugar, igual você falou. Esse lucro vai para algum lugar, né? Ele não fica flutuando na empresa, ele vai para a caixa, ele vai para o investimento. Sim. O pessoal confunde muito lucro e dinheiro, né? Então, assim, lucro é uma medida econômica. Exato. E dinheiro é uma medida financeira. Então, assim, na verdade, dinheiro não, caixa é a medida financeira, né? Dinheiro é só a moeda, né? O meio de troca, digamos assim. Mas, assim, o que é o econômico e o financeiro? Qual que é a diferença? O econômico, ele não importa se você recebeu ou se você pagou. Então, a DRE é uma medida econômica. Então, é a produção versus consumo, né? Então, quanto você produziu, quanto você consumiu para produzir aquilo lá. Não importa se você pagou ou não pagou. Aí, essa modelagem que a gente faz, a gente começa a fazer um mix dos dois, da parte econômica e trazemos aqui para a parte financeira. Tanto que o fluxo de caixa livre vai ser o que agregou ou tirou do caixa naquele período, né? A variação. Então, e o caixa realmente é o que pagou e o que recebeu, né? Tanto é que você pode estar recebendo coisas de exercício passado, pagando despesas de exercício futuro ainda, antecipando despesas e tudo mais. Então, são medidas diferentes que a gente tem que olhar das duas formas, né? Agregar as duas. E o pessoal confunde muito. Igual o consultor mostrou para você lá. Esse é seu lucro. Cadê esse lucro? Cadê? Ele tem que dar conta mesmo, porque esse lucro deve estar... no caso de uma empresa comercial, ele estaria no estoque parado, ele estaria no contas a receber lá parado, então estaria em vários locais. No caso de serviço, essa discrepância tende a ser menor, mas mesmo assim pode haver. Ele está ou ele está em parcelamento que a gente fez, parcelou em não sei quantas vezes, né? Ele tá em algum lugar. De repente você fez pegar um projeto fechado com um site que é mais fácil de exemplificar. Você fez tudo o site em 15 dias. Então, sei lá, cobrou 10 mil reais para aquele site. Então, na DRE, aqueles 10 mil vai ser lançado naquele mês lá. Aí o cliente pagou em 10 vezes, 10 de mil. Então, no caixa vai ser 10 milzinho lá fracionado. Então, essa é a diferença. Na DRE vai produção inteira. Exato. Cara, o bate-papo vai para um negócio que vai ser totalmente pessoal. Eu não conheço, eu sou um cara que não vivo isso e eu tô vivendo alguns cenários que eu acho muito bacana. De um tempo para cá a gente começou a escutar muito M&A, IPO, um monte de coisas que não é real. Hoje a gente vê gente falando de investir, a gente que é relativamente pequeno, teve algumas propostas de investimento, umas coisas que eu falei, caramba, primeiro como é que você chegou até aqui? Aí a gente vai ver todos os relatórios, a gente identifica quanto que vale a nossa empresa no método Goodwill, quanto que vale no método de caixa recorrente e tudo mais. Cara, é surreal o quanto de coisa. Fala um pouco disso também, porque pra mim é tudo muito novo. O Derek, toda vez quando eu conheci ele já falava disso, de como que eu vou ir pro nível mais alto ainda, sabe? Já estão pensando em valuation, em vender a empresa no futuro, né? Isso. Cara, uma das coisas, inclusive um cliente meu mandou uma pergunta, acho que foi ontem, perguntando sobre isso também, que o assunto sempre vem, né? Mas o valuation, a grande pergunta que a pessoa pergunta é quanto que vale minha marca? Essa é batata, eu escuto sempre isso aí, né? Só fazer uma introdução. Quando a Forbes, ela faz lá a lista das marcas mais valiosas, ela coloca lá Coca-Cola, vamos pegar Coca-Cola e Dolly, por exemplo, fazer uma comparação. O que vale uma marca? Uma marca vale o quanto ela vai gerar de caixa no futuro. É isso que ela vale. Então, assim, as medidas de valuation, os modelos de valuation, que tem vários, eles tentam reduzir essa subjetividade, né? Sim. Porque, assim, a Coca vale mais que a Dolly, com certeza, né? Mas por quê? Porque, primeiro, a marca da Coca é valiosa. Então, ela transforma esse conhecimento dela em lucro. Sim. A Dolly tem um nicho menor que o da Coca, né? Mas chega a ser tangível? Por exemplo, uma marca igual a Coca não é então, tangível. Aí eu vou te falar qual que é o método mais seguro para isso.
Aí, por exemplo, a Coca, a gente deve ter uma boa gestão, uma gestão melhor que a da Dolly. Então, essa gestão também, que é intangível, vai refletir no quê? Em lucros maiores. Exato. Então, assim, tudo é a capacidade de geração de caixa da empresa. A gente fala lucro para simplificar, mas é essa última linha que eu estava falando para vocês, fluxo de caixa livre. Essa é a linha mais valiosa que tem. Esse método de fluxo de caixa seria fluxo de caixa descontado, que eles fazem projeção para a perpetuidade. Isso, o método mais seguro que tem é esse. Então, qual que é o método? A gente faz a modelagem financeira da empresa, né? A DRE, que chega lá embaixo, a gente encontra, né, com os números audita e tudo mais, o fluxo de caixa livre da empresa. Aí a gente começa a projetar 5 anos futuros, né, baseado no crescimento que a empresa prevê e tudo mais. Às vezes até mais 5 anos. Por quê? Porque quando a empresa ela atinge o limite dela, o limite com o investimento atual, não vale no valuation assim, o ano que vem eu vou investir tal coisa e vou crescer. Não, com os números atuais, né? Quando ela chega num limite, com a capacidade produtiva que ela tem, ela vai crescer com base no PIB. Ela não cresce... Quando você está estruturando a empresa, você não tem capacidade ociosa e tudo mais, beleza, você dobra o faturamento, triplica e tudo mais. Aí a gente está falando sem investimento, né? Sim. Aí quando chega num limite, ela vai crescer pouco. Ela vai crescer 10% no máximo. Ou tende a variar igual o PIB, né, cresce nesse patamar. Aí quando a gente chega nessa curva de maturidade que a gente chama, aí a gente pode calcular a perpetuidade, né? Então a gente, às vezes dá no 8º ano, né, no 7º ano, enfim. Então a gente calcula até achar esse crescimento perpétuo. Aí vamos supor que foi com 10 anos de projeção. Aí o 11º ano a gente já faz a perpetuidade. Legal. Aí da perpetuidade a gente traz para valor presente esse fluxo futuro. Aí a somatória de valores presentes é o valor da empresa. Aí tem um outro problema maior, é a taxa. Qual taxa que eu trago isso para valor presente? Então a taxa ela tem que refletir o risco da empresa. Então assim, tem vários métodos, né? O Damodaran, que é o pai do valuation, ele tem os métodos de beta para a empresa que tem capital aberto, que é mais fácil e tal. O nosso caso é empresa de capital fechado, né? Então ele tem os modelos lá para a gente achar o beta, a variação da empresa com base na contabilidade dela, ele tem os modelos lá. E tem o Gitman também, que é o outro autor, ele fala para a gente arbitrar também. Dá para arbitrar o beta. O beta é depois eu falo porque estou falando de beta, né? Arbitrar esse beta do risco com base na gestão da empresa. Então a gente tem um modelo, por exemplo, assim, que a gente faz uma análise para ver a probabilidade de falência da empresa, e aí outros métodos que analisa a gestão e tudo mais, para ponderar esse beta, né? Esse beta, por que eu estou falando de beta? Porque tem um modelo de precificação que chama CAPM, que em português é modelo de precificação de ativo de capital, né? Esse é o termo. Esse CAPM é uma taxa. Calculando ele, a gente vai chegar na taxa de risco da empresa. É bem complexo. Só que assim, a gente precisa de um número, né? Vamos supor, 30% ao ano que seja, né? Mas assim, para chegar nesse número, tem que ter um cálculo aprofundado. Aí esse é o método mais seguro, que é o fluxo de caixa descontado, né? Aí tem outros métodos. Deixa eu tomar um café antes. Tem porque eu vejo também que a gente faz pelo múltiplo também, né? O múltiplo do EBITDA. O múltiplos é um dos modelos. Mas como que funciona o múltiplos, por exemplo? Vamos imaginar que um supermercado famoso foi vendido. Aí ele foi vendido, a transação ficou pública, né, no mercado. Sim. Aí na hora que você vê o número lá, fala assim, ele foi vendido por tantos bilhões, que representa 100 vezes, vamos supor, 10 vezes o EBITDA. Sim. Aí você começa a ter um parâmetro naquele mercado especificamente. Sim, supermercado, ele 10 vezes o EBITDA, entendeu? Então esse é o múltiplos, né? Igual o Flávio Augusto vendeu o WhatsApp um tempo atrás. Então foi divulgado os números. Então dá para se ter uma noção baseado em históricos de que aconteceu. E a própria bolsa tem também, né? Quando você tem lá os indicadores, a bolsa de valores é a maior fonte de dados para a gente fazer valuation, né? Então ela tem lá os múltiplos preço-lucro, que dá para se ter uma ideia. Mas é um método, né? É um método.
Aí tem um outro método que é legal também, por exemplo, assim, quando o sócio briga e vai para o judicial, para a justiça, né, o juiz não aceita esses métodos subjetivos demais, né? Ele vai querer o preto no branco. Então, qual que é o método que o juiz mais aceita? Pega-se todo o patrimônio que a empresa tem, né? Coloca a valor de mercado, vamos supor, quando estivesse vendendo a empresa tem tantos veículos, prédio e tal, contrata uma empresa que faz a avaliação do preço atual, aí a gente vai ter um balanço atualizado, aí também reflete o valor da empresa. Nossa, complexo. O goodwill, o que é o goodwill que você comentou, né? O goodwill é o bônus pela gestão da empresa. Por isso que é sempre o mais alto, né? O goodwill é a diferença, que a gente calcula o goodwill, a diferença entre o valor patrimonial da empresa, que é o patrimônio líquido lá, ou patrimônio líquido ajustado aí a valor de mercado, com o método do fluxo de caixa. Então, assim, é o quanto a gestão da empresa conseguiu agregar de valor naqueles ativos. Entendi. Esse é o goodwill. Eu acredito. Vai, você deu uma bugada hoje. Eu consegui até na terceira frase. Eu gosto. Cara, e aí, por exemplo, deve ter alguns negócios que são melhores avaliados, sei lá. Mas, por exemplo, eu não entendo até onde vale o risco. Por exemplo, vamos falar de startup. Geralmente as que têm maior valuation e tudo mais são as que têm margem, têm recorrência e têm escala. Beleza. Só que são tão novas de mercado, tipo, se o produto der certo, se não sei o quê, e são vendidas por números absurdos. Tipo, que é um universo que eu realmente não consigo acompanhar esse raciocínio. Pô, sou totalmente leigo nisso, tudo bem. Mas tenta clarear para mim um pouco, porque é um negócio que começou agora, que ainda não deu certo, que ainda está em teste, só pela possibilidade de dar certo já vale tanto? Então, como fala, as startups elas são avaliadas mais pelo mercado potencial, né? Pelo potencial que ela tem de geração de lucro, né? É um mercado meio nebuloso para mim também. Eu tô até num grupo da Starts para a gente é fã número 1 da Starts. Para ver o Starts não, é da Starts, mas é a CapTable. A CapTable. A gente falou. É um grupo da CapTable que ensina a investir em startups, né? Só que eu ainda, como eu estou fazendo pós durante a semana, tá complicado de acompanhar. Porque é muito subjetivo, é mais subjetivo ainda, né? É lógico, a CapTable ela vai pegar startups que já estão na fase de escala, né? Então é outro público. Mas ele é visto pelo potencial, né? Aí sim, no caso da startup, lembra que eu falei lá que a gente tem que contar com a estrutura atual? Nas startups eles consideram aportes futuros para projetar o valor da empresa. Tanto é que eles colocam lá assim, a empresa vale X hoje, mas se aportar tanto vai crescer o valor de mercado, que ela vai conseguir entregar o que ela promete no mercado dela. Cara, você tá ferrado. Ou a gente vai ficar aqui umas 4 horas e eu vou começar a fazer pergunta besta. Cara, por exemplo, outra coisa que eu acho sensacional. A gente aqui começou com o modelo Stock Option, bem parecido com o Partnership e tudo mais. Isso agrega, isso não agrega no valor de uma empresa hoje? Considerando o nosso cenário, a gente começou caras que têm uma performance muito grande, falando na parte de agência mesmo, não da franqueadora. A gente tem uma performance muito grande de alguns colaboradores. Um já entrou de sócio com uma porcentagem menor, mas já entrou nesse modelo onde ele tem que bater X de meta, assim, assado, para depois, de fato, vir para um contrato social. E ainda entra como acionista. Isso valoriza, isso desvaloriza, desvaloriza? Então, eu acredito que nesse modelo ele vai ajudar a aumentar o lucro da empresa. Aumentar o lucro da empresa, vai ter uma gestão melhor, então, consequentemente, o valor da empresa aumenta. Eu gosto muito desse modelo. A gente adotou o modelo de Stock Option lá também. E essa é a famosa meritocracia que o pessoal do trio Ambev fala tanto, né? Então, assim, o que eu acredito, tá? Eu acredito que a gestão, nosso sistema, né, o capitalismo, digamos assim, o que ele é? São pessoas colaborando com pessoas, né? Então, começou lá embora o Karl Marx, não vou falar de política não, mas o Karl Marx, inclusive, acho que segunda-feira foi dia 14, né? Foi aniversário da coisa mais maravilhosa que ele fez para a humanidade. Morreu. Mas o Karl Marx deu esse termo, né? Mas o sistema de mercado ele vem lá da antiguidade, né? Vamos pegar a agricultura, né? A partir do momento que as pessoas começaram a trocar, o pessoal começou a trocar, ter sobras, né? Um investir mais, de certa forma,
implantar alguma coisa que mais do que o consumo dele, trocar com outro. Então começou o mercado, começou as cidades a evoluir. Então assim, nosso sistema o que faz é trocas, são pessoas colaborando com pessoas. Então, quando a gente consegue pegar essas pessoas, né, e trazer para mais perto, para incentivar elas a fazer o melhor, dando essas políticas de premiação, eu acho fantástico. Eu acho que isso aí tem tudo para agregar no lucro, né, no lucro da empresa, que vai fazer a empresa valer mais, vai fazer a empresa ser uma empresa great place to work, digamos assim, que o pessoal gosta de trabalhar, que quer trabalhar na empresa. Então, eu acho que esse modelo é fantástico. O que eu acredito? Só um minutinho, rapidinho. Eu acredito como se fosse um campeonato brasileiro, digamos assim, a temporada de um ano, né? Então, vamos supor, vai ter o campeão lá, que de repente é o cara que ganhou o stock option, né? Campeão, geralmente é o Corinthians. Aí você vai ter 8, né, que vão para Libertadores, que seriam as pessoas que têm promoção, alguma coisa nesse sentido. A turma que fica ali mesmo, não acontece nada. Sim. E tem os rebaixados, tem que ter avaliação de desempenho, sim, tem que ter premiação para os melhores. Legal, e tem que ter o corte dos piores, dos piores avaliados. Tem que ter, senão a gente não renova, você não manda incentivo para os campeões, né, para os campeões querer mais, para a galera que ficou no meio ali, que não ganhou nada, né, para querer dar o melhor e conquistar mais coisas. Eu acho que esse modelo é fantástico. E tem um modelo que você indica para esse tipo de gestão? A gente utiliza o OKR para esse tipo de gestão de resultado, para premiação, a gente se baseia no OKR dele. Né? Tem algum outro método? Eu nem conheço esse método, tá vendo? A gente usa bastante. Eu conheço. Não, mas eu falo assim, a avaliação de desempenho, tem a avaliação 360, que é interessante, né? Mas assim, avaliar de acordo com a meta. A meta do time, ela tem que ser desdobrada para todo mundo. E todo mundo tem que fazer parte da meta, de certa forma. Exato. Então não adianta socializar a meta, né? A empresa bateu a meta e vai dar um aumento para todo mundo. Não. A pessoa tem que ter parte daquela meta lá. Isso que você falou legal. Você acabou citando a Starts. Galera, se quiser fazer uma propaganda pra gente aí, pode fazer. Já é a segunda vez que a gente fala da Starts, né? Manda uns 2 cursos aqui pra gente, uma visita pra Miami, não dá nada. A gente acabou fazendo o curso de partnership lá. E, cara, foi um divisor de águas mesmo pra gente. Mas principalmente de cultura. Pra gente era quase inaceitável, de alguma forma, abrir pra alguém tudo que a gente ralou, tudo que conquistou e tal. Só que por exemplo, o OKR a gente aprendeu lá também. E uma das coisas que ficou muito, muito top pra gente, você acabou dividindo de uma forma muito mais didática. Cara, quem vai pra Libertadores, quem é o campeão, muito quem é o rebaixado. Cara, ficou fácil, eu demorei 3 dias pra entender. Por que você não põe no curso, pô? E cara, os caras tiveram que fazer uma análise, tipo uma SWOT lá, de cara, quem tem a cultura, quem performa, quem não performa. E sempre que batia o cara que não tinha cultura, não importa se ele tinha uma ótima performance, não tem cultura, cara, tem que sair. Porque de alguma forma esse cara vai contaminar todo mundo. Sim. E a cultura da empresa é o mais valioso para esse tipo para essa galera, porque eu consigo fazer todo mundo engajar, eu consigo fazer que todo mundo queira chegar no topo, automaticamente eu melhoro muito meus resultados. E isso que você colocou, eu achei que ficou... Cortando os rebaixados, sempre deixa a cultura lá em cima. O cara que não tá afim, que não gostou, tá rebaixado, você é foda. Vocês lembram da frase do Peter Drucker, né? Uma das inspirações da Áustria no nome, além da Escola Austríaca de Economia, é o pai da administração, que é austríaco também. Peter Drucker. Ele fala o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Não adianta nada você fazer um plano de ação, vou pra academia e tudo mais, aí continua com os hábitos ruins lá, cultura, né? Sim. Então assim, lógico que toda empresa tem a curva de aprendizado, né? Você começou a implantar uma cultura nova, vai levar um tempo, tem que ter maturidade também. Consistência, digamos assim. Vamos supor, a gente implantou lá na empresa uma reunião de gestão toda segunda-feira para a gente fazer o plano de ação, olhar o farol para ver como tá as metas e tudo mais. No começo era forçado, agora está naturalmente. E aí começa as pessoas focar nas metas, focar na alta performance, né? Então assim, a cultura leva tempo para a gente construir. Por isso que as pessoas que estão desalinhadas têm que dar uma oportunidade para ela ser feliz em outro lugar, né? Exato. Perfeito. Ele coloca muito bem, né? Manda embora. Você não faz parte, vai com Deus. Cara, outra coisa que é muito legal da sua parte, eu queria que você falasse um pouco sobre a associação comercial,
contasse a tua experiência que você tem nisso, um pouco de grupos de empresários. Conta um pouco disso também, o quanto que isso é importante, o network, como é que funciona. Conta um pouco dessa realidade e explica o que é, que tem muita gente que nem sabe. Como é que eu faço para fazer parte de uma associação comercial? Como é que eu faço para fazer parte disso? Porque você estava comentando que te ajudou no início, né? E a gente tem franqueados que estão no início, às vezes pode ajudar, né? Uma simples frase, um insight seu, por que isso é bom, pode ajudar vários empresários aí que assistem a gente. No caso da ação comercial local aqui, que eu tenho o prazer de ser diretor, né? Eu comecei lá porque ela tinha, eu era associado, né? E ela tinha várias reuniões para empresários. Então, assim, era um associado que queria participar das atividades da associação comercial. Então, ela tinha lá uma reunião que chamava Bom Dia, existe ainda, tá? Bom Dia Associado, que ela reunia todos os associados, cada um falava do seu negócio. Então, rolava um networking ali. Aí tinha um grupo, que foi o grupo que eu mais gostei de participar em toda a minha vida, que foi o NJE, que era Núcleo de Jovens Empreendedores. Ali eu entrei para me doar mesmo, então assim, ali foi uma troca. Então, quando eu entrei lá foi em 2014, o NJE na época ele fazia as festas de São Judas, sabe aquela festa das nações? Ele que organizava. Então assim, eu entrei para me doar, né? Conheci um monte de gente, um monte de amigos. Então assim, você não é conhecido na cidade, né? Você começa a ter relacionamento. E networking, ele é relacionamento, não é ficar trocando cartão. Exato. Não, sabe assim, as pessoas que tá conversando numa roda e o cara chega assim, só um minutinho, aqui é meu cartão, aqui é meu cartão. Você só pega o cartão, coloca no bolso, nem lembra da pessoa mais. Aí as pessoas que estavam conversando ali, batendo papo, você vai lembrar. Então assim, networking aí eu faço parte de outros grupos de network, depois eu falo dele, né? Mas networking é isso, é relacionamento, né? Não é essa questão de ficar caçando, né, a próxima presa, né? Digamos assim. Cara, deixa eu só dar um insight pra galera. Galera que tá escutando isso, sei lá que número que é esse podcast. Não teve um podcast que a gente não falou de relacionamento. Eu tô aqui com o diretor da Associação Comercial de São José do Rio Preto. E ele tá falando, relacionamento. Você quiser querer vender, querer forçar algo, cara, ninguém é mais bobo. Agora é uma hora de trocar experiência, fazer um relacionamento, ter interesse real, como você pode ajudar aquele cara, automaticamente volta. Ninguém gosta de vendedor. Ninguém gosta de vendedor. Se você for falar com alguém para tentar vender algo, isso não existe, né? Tem que ter um interesse real de... Poxa, estou conversando com o dono de uma empresa, tipo, estou tirando alguma coisa, estou dando alguma coisa. É esse relacionamento que a gente fala. No caso da nossa comercial aqui, ela é uma potência, né? Não é à toa que ela ganha, acho que por 8 anos seguidos, como melhor ação comercial do estado de São Paulo. Ela tem os núcleos setoriais. Aí que é interessante. Por exemplo, tem o núcleo de serviço, que vocês podem fazer parte, né? Que vocês vão conhecer um monte de empresários de serviços que estão lá por algum objetivo em comum, né? E vão fazer relacionamento e vão naturalmente sair negócios ali. Tem um grupo para mulheres, tem um grupo de empresárias de mulheres, tem grupo agora de empresários afrodescendentes, tem um grupo tem um grupo de jovens, né? Aí antigamente tinha núcleo setorial assim, voltado para o setor da beleza, o setor de mecânicos, então tinha vários núcleos que o pessoal do meio se conhecia, capacitavam, porque geralmente vem palestrantes ensinar alguma coisa de gestão, né? Legal. E também faz amizade, relacionamento e tudo mais, né? A nossa comercial aqui de Rio Preto, ela nesse sentido, ela é top, né? Assim, que não tem... tanto é que os projetos geralmente são copiados para outras instituições. Aí, grupos específicos de networking, eu faço parte do BNI, né? Estou recentemente no BNI. O BNI, a filosofia central do BNI é Giver's Gain, que é algo que seria dar para receber, né? Nesse sentido. E é justamente isso, eu quero me aproximar de você. O que eu posso fazer para me aproximar? Eu vou te ajudar, entendeu? Naturalmente eu me aproximo de você. Essa é a filosofia central do BNI. Tudo enfoca em relacionamento, em como contribuir para aquela pessoa. É tão legal isso que uma vez eu fui para tentar participar. Hoje é o Alan que representa a gente lá. É tão legal que ficou claro que eu não vou lá para vender para você. Eu vou para me relacionar com você e você vai me indicar outras pessoas de fora, sabe? Sim. Você começa... O network de um grupo desse não é a galera que está ali. A galera que está ali é para entender o que você faz. Cara, eu tenho outros amigos que precisam dessa demanda, desse serviço.
Eu achei muito sensacional, eu achei muito diferente, só que também tem que ter um nível de maturidade mais alto do empresário também, porque senão o cara vai lá panfletar, né? E a gente viu que tem alguns grupos que têm uma maturidade muito alta, e isso é muito legal, cara. E o nosso grupo está no começo, né? E aí tem cargos lá para você. Eu sou um dos 3 da liderança. Então tem o presidente e o vice-secretário. Eu sou secretário. Lembra que eu falei que não ia assumir cargo nenhum? Assumi como secretário. E aí embaixo do nosso guarda-chuva tem a pessoa que lida com conflitos, para orientar essa pessoa. Tem a mentoria, que vai orientar esse panfleteiro para não ficar fazendo panfletagem. Então tem toda uma metodologia que eu acho que está há 35 anos no mercado BNI. Então, e a metodologia funciona, dá resultado. E o legal, quando eu participei também, eu conseguia ver quantos negócios saíram de fato do grupo, quanto valor de faturamento saiu do grupo. Exato. Cara, o cara que mais indicou, cara, ganhava um reconhecimento com todo mundo, e todo mundo queria estar próximo daquele cara porque ele indicou muita gente. Eu achei fantástico, Lembra que a gente está falando da cultura? O BNI, ele tem, eu não lembro quantos valores são, mas eu não sei se são 6 ou se são 8. Então o Givers Gain é o valor principal, aí tem o valor reconhecimento, que é onde a gente reconhece os membros que se destacam, né? Então os valores se transformam na cultura, né? Tem o valor educação continuada, então o BNI tem 2 plataformas de 2 sistemas, que aí tem um mundo de conteúdo lá para quem quer entender mais de networking, né? Como que funciona. Então ele tem o Lifelong Learning lá nos valores e tem a Universidade BNI que dá suporte para isso. Aí ele tem o Givers Gain, né? Aí todo o conteúdo das palestras, da cultura nossa vai ser em cima desse Givers Gain. Aí ele vai ter tudo positivo e vai ter o Accountability, que é essa medição. Ao mesmo tempo que a pessoa é reconhecida, também tem a medição. Tem um painel, o farol lá também que mostra o membro que está performando, o membro que está com baixa performance e tudo mais. Então tem a cobrança e tem o reconhecimento. E isso aí vira cultura. Então são os valores que viram cultura. O que acontece, voltando na questão da gestão empresarial? No Brasil, é muito comum o pessoal falar assim, eu tenho visão. Na verdade não tem visão, missão e valores. Tem um quadro na parede. Né? Tem uma aba no site. Que não vira prática. Né? Então aquilo ali tem que virar a cultura da empresa. Tem que refletir. Eu sou contra ficar divulgando missão, visão e valores. Missão tudo bem, mas os valores eu sou contra divulgar porque os valores têm que ser perceptíveis para o cliente. Quando o seu cliente coloca lá, você coloca excelência como valor. Como o seu cliente fala, não, o trabalho dos caras é excelente, aí beleza, a cultura transformou o resultado do cliente. Entendeu? Então assim, o Brasil os brasileiros no caso, as empresas principalmente, a gente tem essa mania de fazer a coisa utópica e deixar na parede, né? Algo inatingível, né? A visão é a mesma coisa, a visão ela tem que ser uma meta de longo prazo. Então por exemplo, quando a Ambev lá, o pessoal saiu do Banco Garantia, né, e comprou a Brahma, eles falaram lá, vamos ser a maior cervejaria do mundo. Aí assim, vamos falar baixinho para ninguém escutar e chama nós de doido. Isso é 89. Os caras 20 anos depois chegaram lá, entendeu? Assim, então assim, a visão tem que ser uma meta de longo prazo, né? Tem que ser eles falam que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Vamos sonhar grande então. Mas tem um tempo, né? Não existe meta inatingível, mas existe prazos inatingíveis, né? Isso é muito legal, né? De novo, a gente volta em coisas que a gente viveu, né? Quando a gente começou num co-work e tal, acho que a gente ficou quantos meses no co-work? Novembro e dezembro. Pouquíssimo tempo, a gente ficou no co-work e a gente alugou uma salinha comercial, quantos metros quadrados? Você calculou de números? 35 metros quadrados. 35 metros quadrados, pequenininha, só que uma parede a gente colocou ela, pintou ela toda de lousa, virou lousa. O primeiro colaborador que entrou, a gente colocou o que a gente pretendia como empresa e tal. O cara olhou e falou, putz, cara, entrei num lugar com 2 malucos aqui, os caras tá viajando. Tá doido. Aí entrou o outro, a gente começou a mostrar, cara, em 2 anos a gente passou todas aquelas metas que a gente tinha e agora a gente tem uma outra meta que a gente considera quase inalcançável, mas é tão estranho, tipo, só arredondando, só para não ficar tão difícil de entender. A gente colocou algumas
algumas empresas que a gente queria montar e alguns clientes que a gente queria ter nesse tempo. Tanto as empresas que a gente queria e quanto os clientes pareciam impossível. As empresas, em termos de empresa, a gente está realizado. Hoje a gente não pretende nada, pelo menos não agora, não tem nada em mente. Estamos realizados em termos de empresa. E os clientes, a gente conseguiu todos que a gente tinha colocado lá. Só que a gente apontou um outro que parecia fora de base, que realmente tem estrutura, tem time, tem tudo que não ia precisar da gente. Aí, de repente, começou a encurtar o caminho. De repente, a gente conheceu alguém que conhecia o diretor, de repente, a gente conheceu alguém que conhecia um dos investidores e, de repente, a gente sentou na mesa do Magalu, que é o nosso sonho de alguma forma, entrar para aquele universo que hoje a gente realmente é o que a gente acha de mais completo hoje no Brasil em termos de tecnologia, por isso que a gente gosta. E hoje a gente, nada de falar disso ainda, mas a gente já falou de negócios numa mesa já com um tá cara possível, desse. Né? Hoje já está palpável. Hoje a gente tem o telefone de um dos diretores. Lógico, tudo tem que ter um relacionamento para uma hora ser efetivo, uma abordagem. Ou nesse relacionamento, uma hora vai precisar, eu preciso de tal coisa. Putz, cara, eu consigo resolver isso. Então, principalmente com gente grande, o relacionamento é mais a médio e longo prazo. Mas hoje a gente sabe que é real, porque era tão impossível chegar, hoje a gente já consegue conversar com esses caras. Sim. Outro exemplo desse, né, que a gente acabou falando de novo, falando da Starts, hoje a gente consegue conversar, pelo menos a cada 2-3 meses a gente fala com o Maurício, com o Benvenuti, de negócios, de como é que tá nossas coisas, como é que a gente tá fazendo. Cara, coisas que outro dia era surreal, não chegava, sabe? Mas isso de ter essa clareza, de ter um ponto, de ter onde chegar também é muito louco, cara. O pessoal é muito imediatista, né? Às vezes num primeiro momento é impossível mesmo. Né? Mas nada que o tempo, né, um tempo de estrada, um tempo de trabalho consistente, trabalho sério consistente, né, não chega lá. Né? Hoje é possível, né? Algo que em um mês atrás, uns 2 anos era impossível, hoje já existe possibilidade. É assim. Às vezes a meta, a gente coloca uma meta grandiosa que a gente tem medo dela, né? Mas a meta nada mais é que desmembrada, né, ao longo do tempo. Então, um dia a gente chega lá. Não tem meta impossível, né? Tem prazos impossíveis. Exato. Mas quando você meio que... De novo, eu não acredito em energia, essas coisas mas quando a gente começa a falar, hoje você já sabe que a gente quer isso. Você sabe que se um dia você conheceu alguém, você fala, cara, tem 2 caras que é maluco para pelo menos conversar com vocês. Olha como começa a encurtar o caminho e as coisas vão estreitando. As conexões começam a acontecer. Sim. Eu tenho muita sorte assim, de ter pessoas na minha trajetória que encurtou muito o caminho para mim, né? Assim, então a gente tem hoje só agradecer assim as pessoas que vão encontrando no caminho, encurtando, digamos assim. Né? Mas tem um trabalho consistente, né? Focado, né? Para chegar lá. E a questão da energia e tudo mais, isso aí em tempos atrás me atrapalhou um pouquinho a não agir, sabe assim? Mas assim, hoje eu acredito, né? Claro, nós todos somos energia, né? Mas assim, qual que é a minha filosofia de trabalho? De manhã eu faço minhas meditações, tento me conectar com algo superior, né? Só que durante o dia, cara, eu trabalho como se fosse um ateu mesmo, não tivesse Deus. para não contar com nenhum tipo de sorte, né? Exato. E lógico que vai ter sorte ao longo do caminho, mas assim, eu não fico esperando, né, a acontecer. Então, assim, eu tive um problema com isso na questão de esperar, né? Lógico que foi minha interpretação errada disso, né? Mas hoje eu sou objetivista, digamos assim. Eu sigo a filosofia da Ayn Rand, que realidade é aquilo palpável, né? Então a gente tem que focar. Lógico, tem como ser objetivista e acreditar em Deus ainda, em algo, energia, algo superior. Mas eu faço isso mesmo, eu separo. Né? Hoje eu trabalho, eu não fico esperando, vai vir uma mensagem, vai vir algo diferente. Meta ali, de repente focar no que eu posso controlar, né? Isso. Foco no que eu tenho domínio. Esse é o termo. Isso é um dos alicerces aqui do nosso CS, do que a gente cuida do sucesso do cliente. Tem toda uma estrutura que a gente tem que conhecer de mercado, que a gente tem que conhecer do cliente e tudo mais. Só que tem 2 variáveis que a gente tem 0 controle. Primeiro, a perspectiva do cliente. Por mais que eu faça, por mais que eu me entregue, a perspectiva dele pode ser muito ruim, cara, porque ele pode estar no dia ruim ou porque
uma frase que eu falei pode ter passado alguma coisa. Perspectiva eu não consigo controlar. Por mais que eu consiga influenciar, eu não consigo controlar. E a outra é o comportamento do cara. Se o cara tá numa semana ruim, se o cara brigou com a esposa, se o cara, sei lá, tá numa fase ruim, cara, você tá ferrado. Então tem algumas coisas que a gente não consegue controlar no CS. E isso é muito legal, mas o que a gente pode controlar, a gente se dedica 100%. Agora o que não pode, cara, não tem o que fazer. E quando a gente foca no que a gente controla, a gente começa a aumentar o leque de ações, né? É impressionante isso. Eu lembro uma vez no Geração de Valor, eu assisti uma palestra sobre isso e tem uma pesquisa que fala isso, né? Que os empresários que têm mais sucesso são aqueles que focam no que ele pode controlar. Basicamente, o estoicismo fala muito disso também, né? Bom. Cara, tem algumas coisas, tipo... Eu não achei que eu ia gostar no bate-papo. Falei, cara, o cara é mais sério e tal. Mas olha quantas conexões. Até o Geração de Valor ele citou. Coisas que cara, porra, que a gente há anos que a gente adora. A gente teve uma fase igual todo mundo. Tô ali, vou ou não vou, vou ou não vou. Cara, eu sei que às vezes é o gatilho mental mais fácil você ler um livro de Geração de Valor. Mas quando eu li aquilo, eu falei, cara, por que eu não fui ainda? E quando a gente montou, quando a gente estava na outra unidade, na maior já, tinha os 3 livros. E eu comecei a perceber que os principais estavam lendo. Eu falei, cara, eu vou tirar esse livro daqui, senão eu vou acabar meus funcionários. Porque aquilo, cara, mexeu com a minha cabeça do dia pra noite que eu abandonei tudo e fui empreender. Eu falei, então, e se citar isso, você vê que tem algumas referências parecidas. Acho que por isso que fluiu tanto, por isso que tá gostoso o bate-papo. Eu tô até... não enchendo o saco aqui, cara, tipo, gostei mesmo, e é legal ver que um cara tão analítico tem muitas coisas a ver comigo que não sou analítico e com o Derek que é um cara de processo total. Eu não sei se sou analítico não, eu fico na dúvida ainda, nunca consegui chegar nesse... Pô, louco, sério? Não, eu não sei mesmo, o Felipe é muito mais analítico que eu, né, meu sócio lá, mas eu acho que eu sou mais do plano de ação, da gestão, né. Embora os modelos analíticos faz parte do nosso dia a dia, né? O modelo de diagnóstico empresarial a gente tem bastante. Mas eu não sei, eu ainda não sei ainda o meu perfil ainda. Tem hora que eu sou mais... Eu não sei qual que é a matriz que vocês estão falando, né? Mas tem o analítico, o driver, né? Tem hora que dá mais driver, tem hora que dá mais analítico, eu não sei. Eu acho que tá bugado o trem lá. Cara, o meu também é difícil de identificar. É difícil de identificar. Cara, muito obrigado pelo bate-papo. Dos que eu tive aqui, foi o que eu mais fiquei à vontade. É novo pra gente também, a gente tem uma dificuldade, a gente tá com essa produção de conteúdo. E obrigado, porque eu acho que foi o que eu fiquei mais à vontade, gostei mesmo. Obrigado por ter cedido tempo pra gente, a gente sabe que você é um cara com 1000 compromissos. Obrigado, você é muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo bate-papo, super legal. Tirou dúvida, nossa, o Douglas sempre teve muita dúvida sobre valuation, tirou dúvida de valuation, tirou dúvida. Foi bate-papo, foi gostoso o bate-papo. Obrigado, César. Bate-papo sobre gestão, né? Como sobre todo, gestão. Né? Cara, tô à disposição, para mim foi bem fluido mesmo, né? Foi muito gostoso participar. E tô sempre à disposição de vocês. Aí. Fechado. Obrigado, querido.